Olá, é uma alegria ter você nos prestigiando em mais este programa, patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Edson de Faria e quero saudar você com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveito também para estar convidando para você estar nos visitando e participando juntamente conosco do nosso culto de adoração ao nosso Deus eterno. Quero continuar dividindo com você aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração com respeito ao que está registrado na primeira carta de João, agora no capítulo 3, versos 7 a 10, e que eu posso chamar como filhos de Deus versus filhos do diabo. Esta carta, escrita pelo apóstolo João, tem o objetivo de dar segurança aos cristãos de sua vida eterna. João está confirmando que quem tem o Filho de Deus tem vida eterna. Nesse texto, encontramos 5 verdades ao compararmos os filhos de Deus com os filhos do diabo. A primeira verdade, ela demonstra que os filhos de Deus têm de Jesus, o justo, como seu modelo. No versículo 7, nós vamos encontrar assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. É possível, então, entender que a prática da justiça por meio de um cristão demonstra que ele foi justificado e que ele tem em si o verdadeiro e único princípio de justiça, a fé em Jesus Cristo, através do Espírito Santo em sua vida. A segunda verdade demonstra que os filhos do diabo têm como modelo o próprio diabo. No versículo 8, nós encontramos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João faz um contraste claro entre aquele que pratica o pecado e aquele que pratica a justiça. Como autor do pecado e príncipe deste mundo, o diabo nunca deixa de seduzir, de enganar, levando os homens a estarem pecando. A terceira verdade demonstra que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Encontramos isso no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não deve viver pecando, porque é nascido de Deus. João amplia a sua colocação, mostrando que todo o que é nascido de Deus e vive em Deus não vive na prática do pecado, não vive uma vida pecaminosa. A quarta verdade demonstra que os filhos de Deus têm em si a divina semente. Ainda no versículo 9, diz o seguinte: pois o que permanece nele é a divina semente. Essa divina semente é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus plantada em nós pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade. Essa divina semente nos leva à santificação. A quinta verdade demonstra que os filhos de Deus e os filhos do diabo são manifestos por suas obras. No versículo 10, João deixa claro que não existe meio termo. Ou são filhos de Deus ou são filhos do diabo. As obras de cada um definem a sua filiação. Jesus destruiu as obras do diabo por sua morte na cruz. Jesus destruiu as obras do diabo encravando nossas vidas na cruz. Jesus destruiu as obras do diabo que vive pecando desde o princípio.
Espero que você se sinta seguro, sem medo de ser enganado, se colocando sob a sombra de Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, querendo assim Deus.